Então, assim, não é verdade que a questão é que a gente precisa superar essa estrutura pública. Essa estrutura pública precisa aceitar a nossa existência e criar mecanismos de fomento ao audiovisual que passem por esse filtro, que passem pela nossa estrutura de organização. Porque não é possível. Como é que a gente consegue uma lei de fomento que destina quase 500 mil para coletivos e grupos periféricos e as pessoas podem gerir isso com o CPF? Por que os outros editais da Ancine de não sei o que também não podem ser nesse modelo? Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Davi Andrade, bem-vindos novamente ao canal do Quitos. Isso aqui é Cinema Periférico até o fim dos tempos, lembrando sempre que esse projeto é financiado pelo programa VAI da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e dando um salve para a nossa patrocinadora, a Filmica, um streaming de cinema cult, autoral e independente. Hoje temos um cineasta bem clássico no sentido de conhecido, da Zona Sul de São Paulo, o querido Dani Fagundes. Como está, querido? Beleza, irmão? Da hora. Mano, Feliz de estar aqui. você tem uma carreira bastante grande, bastante conhecida dentro do circuito de cinema periférico, mas assim, ó, você se encontra com uma pessoa que não sabe nada de você. Como você se apresenta? Quem é você? O que você faz? Eu ia falar primeiro que eu sou o Daniel Fagundes, sou pai do Taiguara, da Flora e do João. E sou cria da Zona Sul, né, mano? Passei a vida inteira das duas margens da represa, né? Morei a maior parte da minha vida na Piraporinha ali, em Boimirim. E passei também boa parte da minha vida do outro lado ali, sentido Grajaú, Rio Bonito, Primavera, né? Então, acredito que esses dois lugares me conformam como pessoa, né? Sou um cara que cresceu pescando com meu tio-avô na beira da represa, a coisa ali desse universo bucólico e ao mesmo tempo de uma urbanização precária e avassaladora das quebradas do entorno ali da represa, marca muito da minha identidade, assim, marca muito do meu trabalho no cinema também. E sou esse cara, mano, um inquieto, assim, com as artes, né? Sou um cara que começou escrevendo, né? Minha paixão primeira foi a literatura. Venho de uma família de gente de luta, né, mano? Muito vinculado aos movimentos de base mesmo. E cresci ouvindo moda de viola, ouvindo meus tios recitando poesia. E isso foi me influenciando, né? E comecei também de muito cedo a frequentar os saraus ali da Zona Sul, principalmente o sarau da Cooperifa, né? E lancei livros e nessa mesma época comecei também a me interessar por cinema, né? Sou um cara que vim de menor aprendiz de uma metalúrgica, né? E que em dado momento percebeu que se eu quisesse de fato seguir uma carreira artística, eu tinha que escolher, né? Entre ser o trabalhador precário da indústria ou ser o trabalhador precário das artes, né? Pois é. Como que tu encontra as artes nesse sentido? Tua família bem com uma pegada bem de artista, bem outras dinâmicas fora do cinema, mas como que tu encontra especificamente o cinema? Como tu descobre o cinema como uma arte e depois como uma carreira também? Sim. Cara, tem uma história engraçada que passa justamente por essa história da metalúrgica, né? Eu fiz Senai, como vários outros Como a maioria de nós, né? Os jovens da minha geração, principalmente, a gente não tinha uma perspectiva de trabalho que minimamente te desse umas condições mais dignas de vida, que não fosse esse cenário do Senai, da indústria e tal, porque a gente vivia ainda no final dos anos 90, começo dos anos 2000, esse processo ainda forte da indústria como uma carreira, né? Meus avós foram da metalúrgica, e aí a gente pensa que vai vendo assim as gerações anteriores, todas tiveram um trabalho que dava alguma dignidade, conseguiram comprar uma casinha, ter um pedacinho de terra para chamar de seu por conta
trajeto, né? E aí era muito comum que qualquer adolescente na época fosse fazer o curso do Senai, porque a gente também não tinha perspectiva universitária de pensar, pô, vou fazer uma faculdade. Para nós na periferia nos anos 90, 2000, não era uma possibilidade, não era imaginável, né? O foco era o trabalho na indústria. O foco era o trabalho na indústria e era também muito o foco da prestação de serviço, trabalho braçal e mal pago de modo geral, né, mano? E aí eu já tocava, né? Gostava muito de música desde a adolescência. Meus pais viviam em comunidades muito musicais, poéticas, assim. E eu me interessei muito cedo por música, fiz uma banda e tocava por aí. Tinha um amigo meu dessa época de metalúrgica que era baixista, tocava comigo e tal, Francisco, e ele, em dado momento, a gente na metalúrgica menor aprendiz, né, fazendo tudo que mandava de pior serviço possível, limpar o chão, trocar bateria, fazer tudo que era trabalho ingrato. E aí a gente estava lá com um balde de rolamentos, né? E o meio oficial da oficina ensinou a gente a dar o jato de VAP no rolamento, né? Passava no diesel, tal, passava no sabão, dava o jato e guardava lá para reutilizar alguns rolamentos. Total. E numa dessas, esse meu amigo meu deu um jato e a gaiola do rolamento estourou e deixou pendurado, assim, os 2 dedos dele, né? E aí foi uma coisa que marcou muito porque ele era baixista, né, mano? E foi justamente os dedos de tocar baixo. E eu que tocava violão e adorava música, sonhava com a possibilidade de alguma carreira musical, olhei para aquela situação e pensei, meu, se eu não acordar agora para isso, eu vou estar aqui, vou perder minhas mãos, não vou poder mais tocar e vou ficar refém a vida inteira desse trampo aqui que eu não gosto. Ele perdeu os dedos? Ele não chegou a perder, depois ele fez uma cirurgia, né? E ele perdeu a mobilidade dos dedos, ou seja, Meu Deus. pra música ele nunca mais voltou, né? E eu comecei a sofrer uma série de ameaças de morte do meio oficial, Por quê? porque a gente falou que foi ele que tinha ensinado a fazer daquele jeito. E, na verdade, a gente descobriu depois que tinha umas luvas de aço que era específica para fazer isso. A gente, como menor aprendiz, não podia estar fazendo daquele jeito, tinha o EPI correto para ser usado e a gente não foi ensinado isso. Quando a gente fala isso para o chefe da oficina, aí ele tomou bronca, quase perdeu o emprego e aí ele aproveitou para andar com o garfo da empilhadeira alto, vinha na minha direção, falava, aqui acidentes acontecem, hein? Então fique esperto e tal. E um dia vindo meio revoltado dessa história, né? Tava voltando para casa, na época eu morava ali na região do Rio Bonito, né, perto do Grajaú, e eu passei na cidade de Dutra e passava muito em frente uma ONG que tinha lá, que era o SEDEC Interlagos. E aí eu encontrei uma faixa bem grande na frente, que já pensou em fazer um filme? E aí eu falei, pô, pensar nunca pensei, mas deve ser da hora fazer um filme, né? E tinha essa coisa de ser uma arte, né? Uma linguagem que permitia que as várias expressões artísticas estivessem juntas, né? Total. Então eu que escrevia, tocava e já tinha um olhar fotográfico, ele gostava da coisa, falei, pô, pode ser interessante. Fui, isso era o ano de 2004, fiz meu primeiro curta lá nas oficinas. Você tava com quantos anos, velho? 17. Ia fazer 18 nesse ano. E aí nunca mais parei, cara. Nisso já passaram 20 anos e eu tô aqui. E foi esse o meu encontro com Com o cinema. o cinema. Qual que era a tua consciência do cinema antes de tu entrar? Tu consumia muito? Tu assistia filme da tarde? Qual que era a tua dinâmica com o teu conhecimento sobre o cinema? E outra pegada que a gente foi discutindo muito ao longo dos episódios foi que a galera tem dois caminhos. Você criou através da pirataria, consumindo no DVD, ou você simplesmente não entendia que tem pessoas por trás fazendo filme e você cai nessa dinâmica de, tem pessoas que vivem disso. Como que tu entrou nessa dinâmica? Assim? Qual que é a tua perspectiva? Cara, quando eu entrei na oficina, né, essa primeira oficina que eu fiz, eu tinha pouco entendimento da estrutura de modo geral do cinema, mas eu já gostava muito de assistir filmes e eu tinha uma particularidade que eu era aquele cara que assistia os extras do DVD, né? Eu gostava do making of, de ver como era feito, o que as pessoas faziam de pesquisa, de processo para chegar naquele resultado. E eu acredito que quando eu fiz a oficina, isso ficou mais claro na minha cabeça e trouxe também a possibilidade de entender que isso existia de fato como um ramo de trabalho, como
como uma metodologia de arte também, para além da coisa do trabalho, mas entender esses processos que levavam ao resultado final do filme, né? Claro. A gente vê desde o comercial que via na TV, ou a um curta-metragem, ou a um longa que passava na sessão da tarde e outras coisas, a gente não imaginava o quanto de tempo era necessário para fazer uma coisa que era exibida em 30 segundos, em meia hora, em 2 horas, né? E foi legal ter consciência desse processo. Mas a gente cai numa realidade muito cruel, né? Muita gente que veio dessa mesma geração que eu, que foi formada pela televisão, que tinha muito pouco acesso aí às salas de cinema, ia raramente numa vez ou outra numa sala de shopping para ver os blockbusters clássicos que estavam passando, né? A gente tinha também uma lógica de entender que, assim, você sabia que existia uma coisa para além da TV e desse cinema de shopping, mas ao mesmo tempo era muito inacessível, né? Assim Claro. como produzir cinema também era muito inacessível. Eu saí dessa oficina e dei de cara com a realidade que era, pô, achei muito louco, quero fazer, mas não tenho câmera, não tenho ilha de edição, não tenho nada. Então o que me restava, e foi a estratégia que eu usei, e vários outros coletivos, vamos descobrir outros cursos e vamos pedir equipamento emprestado para continuar produzindo. Então ia ali, acolá, descobria um ex-professor da oficina, falava, ô, você não tem uma câmera aí para me emprestar? Queria fazer tal coisa. Ah, descobri um lugar onde os caras emprestam computador ali por tempo para fazer uma edição. Começamos a fazer isso, e aí fizemos um outro curso também que foi bem simbólico. Em 2005, eu e uma galera que hoje está nessa cena do cinema periférico fez um curso que tinha nação educativa que chamava Vídeo, Cultura e Trabalho. E que nessa turma estavam vários caras que também hoje estão fazendo produções muito legais, né? O próprio Fernando Solidade, o Rincon Sapiência, que foi pro rap, né? Mas também já era um cara que fazia coisas no audiovisual. E a gente percebeu que tinha, para além da potência, da possibilidade do mercado de trabalho, uma potência de expressão, né, mano? E a gente sempre foi muito tolhido no que pensa, no que quer dizer, né? E a gente encontrou no equipamento e na possibilidade de fazer filmes um lugar para gritar, né, mano? Um lugar para falar das nossas questões, para trazer as nossas verdades, as nossas posições perante a vida. Para articular ideias, consciências através da arte. Total. E também para potencializar os movimentos de arte e cultura da quebrada que já eram nossos parceiros, né? Hoje, bem, mas nessa mesma lógica do cinema como expressão específica, quando tu percebe que tem essa potência, no sentido de, por exemplo, eu sei que tu tem muito a ver com os movimentos de periferia e essa construção específica, e teu cinema reflete isso especialmente na construção que tu faz. Quando tu nasce essa consciência artística de eu quero criar junto dos meus parceiros, eu quero criar juntos com eles e ir articulando através disso. Foi uma coisa que tu foi aprendendo a partir do cinema, já vem antes de você mesmo, na tua constituição, de tua criação, desde tu vê tua família criando junto, ou vem de um momento específico, assim, tua filosofia do cinema? Cara, eu acho que essa filosofia de fazer coletivamente, de pensar coletivamente, é algo quase inato às pessoas da periferia, né? Você nunca faz nada sozinho, você normalmente não dorme, não mora numa casa onde você está sozinho. Seu vizinho vive e convive com as coisas da sua casa. Então tudo é muito coletivo, né? Você vai fazer uma... Ah, pô, a família cresceu. Vamos bater uma laje para construir em cima para ter mais um espaço para mais uma pessoa. Vai bater a laje? Você não faz essa laje sozinha. Você chama a tiazinha que faz a feijoada para os peão poder trabalhar na obra. Um tiozinho traz um saco de cimento, outro empresta a mangueira do outro lado para passar por cima, para pôr a água no cimento. Então é tudo muito colaborativo, né? Acredito que essa lógica já estava um pouco impregnada pelo próprio contexto onde ela se dá, né? Mas eu acho que tem uma coisa que talvez as oficinas que a gente foi fazendo, os espaços formativos também contribuíram, é que você vai fazer uma oficina de audiovisual, né? Isso desde aquela época, você não pega e já sai fazendo um filme de não sei quem. É sempre um filme colaborativo, então várias outras pessoas ali, você tem que lidar com essa consciência das outras pessoas também e produzir algo que expresse minimamente as vontades de todo mundo do grupo, né? Então, acho que isso também marca, mas eu acho que a gente começa a trazer isso como uma filosofia, principalmente o NCA, que foi o coletivo que me formou assim dentro do cinema, porque a gente começou a pensar que isso não é só um acaso, isso de fato é uma construção e tinha uma identidade no nosso fazer, porque muitos dos nossos filmes dessa época
Você abria lá, não tinha direção. Você colocava concepção, aí vinha uma lista, um monte de gente. Não tinha direção de fotografia, som, não sei o quê, porque muitas vezes a gente estava numa entrevista ou numa situação, numa cena, um era o operador de câmera, o outro era o áudio, na outra invertia. No outro, quem estava fazendo a luz fazia não sei o quê, o outro estava produzindo, ligando para alguém, vendo se o carro podia vir, alguém emprestava não sei o quê, falando com a vizinha para emprestar a tomada, para ligar a luz, para ligar a energia. Então eu acho que possibilidade de trabalhar também com audiovisual na quebrada, normalmente com equipes reduzidas, já te obriga de alguma maneira também a ir fazer. Você nunca está numa função só, você está sempre acumulando funções e fazendo as coisas para aquilo acontecer. E de certa forma, isso virou um pouco também a nossa estética, a nossa linguagem. E eu acho que, mesmo depois do encerramento do coletivo e das várias outras experiências que eu participei, isso ficou um pouco no meu DNA de produção, assim, mesmo agora que a gente tem a Caramuja, né, que é uma produtora e trabalha nessa lógica coletiva também, a gente continua nessa perspectiva de entender que é importante fazer esse processo coletivo, com o olhar de todo mundo, com a contribuição de todo mundo. Eu nunca acreditei nessa parada desse cinema autoral, eu sempre achei isso uma mentira, assim, porque quando alguém coloca lá um filme de não sei quem, ela tá apagando, mesmo que apareça lá nos créditos finais, parece que a autoria, o processo fundamental único, né, da coisa é só daquela pessoa, e não é, nunca é. Nem nas experiências que eu tive de cinemão, aí do cinema comercial e tal, eu vi que no set, muitas vezes, o operador de câmera entendia mais que o suposto diretor de fotografia, o assistente sabia mais que o operador, ou não sei quem. Ainda mais quando você vai trabalhar nessas produtoras de publicidade, derivados, ou você vai ver que quem sabe mesmo são os peões, cara. É quem tá ali, é o gaffer que segura, faz a elétrica e segura a luz e coloca não sei o quê. É normalmente o assistente que tá ali que resolve a parada, porque muitas vezes o cara fica nesse lugar suposto iluminado, né? De, eu só tô dando a ideia, eu digo que enquadramento tem que ser. Mas quem executa, faz, põe a mão na massa, são essas pessoas, né? Tanto que hoje eu tenho dificuldades, mesmo quando eu tenho alguns recursos de edital, outra estrutura, de fazer equipes muito grandes, cara. Eu acho que a gente, é claro, conseguiu hoje reduzir o estresse de trabalho também, porque muitas vezes trabalhar nessa lógica coletiva te estressa muito, você tem que fazer muitas funções ao mesmo tempo, você reduz isso, mas a gente chegou num número e num formato de produção que eu acho que também é saudável, no sentido de não ficar ninguém parado assistindo a coisa. A gente está ali trabalhando mesmo e... Cada uma com a sua função. Cada um com a sua função, mas também não tem aquele lugar, aquela coisa impossível de que eu não posso falar do departamento do outro, como se concebeu na indústria do cinema, né? A gente troca ideia, fala, mano, acho que aquilo ali, será que não fica melhor ali? E a pessoa fala, não, cara, eu acho que ali tá bom do jeito que tá. E não ter medo desse conflito, desse diálogo, sabe? Que pode, de alguma maneira, trazer uma percepção que você não estava vendo. É um pouco... Eu digo que o cinema periférico acabou conseguindo tirar dessa estrutura um pouco dessa vaidade, sabe? Desse glamour, dessa coisa meio intocável dos grandes diretores, da coisa autoral, para uma coisa que é coletiva e é celebrativa antes de tudo, né? A gente se olhar no set e se ver, se reconhecer em quem está fazendo e saber que do outro lado quem está sendo entrevistado, quem está atuando também está nessa chave, é algo que já é maravilhoso por si só, né? Que é nosso, né, nesse contexto. O próprio Lincoln, Total, no Cinema Pedreiro, ele fala sobre isso, sobre que tem duas dinâmicas importantes, assim, de que nós da periferia, que nos deslocamos 2 horas para ir para os sets, somos os que realmente botamos a mão na massa, que monta o tripé, que monta a luz, que leva tal coisa, que faz tudo, para que chegue um cara, que usualmente um playboy, que pega a grana por causa de que está lucrando, porque já tem um capital anterior para investir. Nesse sentido, velho, o mercado é muito grosseiro. Pelo menos a gente foi conversando ao longo dessa temporada. O mercado tenta ser muito violento, agressivo, quando você não tem um capital prévio para investir. Qual é a tua dinâmica, qual é a tua perspectiva sobre esse sentido de produção? Que dicas você dá para os realizadores periféricos, que agora, sei lá, tem 20, 25 anos, tem um começo de carreira, com sonhos para realizar? Que dicas você dá para conseguir se sustentar fazendo cinema em São Paulo e, ao mesmo tempo, conseguir criar as coisas autorais próprias da sua própria ideologia? Cara, eu acho que a resposta já está um pouco até na sua pergunta, porque
Eu acho que a questão é, de fato, você investir numa carreira, cara, numa carreira sua, numa produção, nesse sentido autoral, mas não no autoral nesse lugar, mas uma coisa que seja celebrativa daquilo que você ou a sua comunidade pensam, sabe? Porque, no final das contas, todos os cursos, todas as oficinas e derivados que aparecem, chegam para a gente da periferia, elas vêm muitas vezes maquiado com esse discurso de inserção no mercado, mas que no final das contas te leva para nada mais, nada menos do que a lógica do cabo man, O peão, o do peão. assistente, do não sei o que, tal. E você sabe que essa questão é limitada. Quando você vai chegar em determinado lugar, você não vai simplesmente... Eles vendem essa ideia de que você começa como assistente, amanhã você está lá dirigindo fotografia. Você começa como auxiliar aqui, amanhã você está dirigindo um filme. Não é verdade. E não é verdade, tanto que a gente tem amigos desde essa época que a gente começou, que estão nessa indústria e estão até hoje prestando serviços. Alguns, pela eficiência técnica que é comum do nosso empenho como pessoas periféricas, alcançaram lugares interessantes, assim, alcançaram lugares de eficiência técnica e que são profissionais que às vezes estão até sendo bem pagos, mas são aquelas pessoas que são tidas como acéfalas, que são as pessoas que, o cara é muito bom, mas ele é isso, o negócio dele ali é a câmera, é a luz, você não tem direito a pensar, a expressar o que você pensa. Então, assim, muitas vezes você fica refém dessa indústria e até dessa eficiência técnica num lugar onde você vai emprestar o seu conhecimento para o pensamento e para a ideologia do outro. Para o pensamento e para o seu próprio fazer é muito difícil isso acontecer, cara. E pessoas como eu, como Lincoln e algumas outras pessoas foram as que investiram em outros lugares, investiram em fazer nossos próprios filmes. E eu acho que essa é uma saída mais autêntica, tá ligado? Mais, que empodera mais a gente. Porque no final das contas, se o filme tá precário ou não, esse filme é seu, mano. Esse filme diz respeito à sua vivência, à sua comunidade, às experiências que você teve. Quando você fica emprestando a sua eficiência técnica só para outros trabalhos, no final das contas você vira esse prestador de serviço eterno que nada se diferencia do Uber, tá ligado? Claro. Que nada se diferencia do pedreiro, de qualquer outra pessoa que tem um baita conhecimento e que é mal paga. E aí é isso, não é nada contra esses trabalhos, mas é entender o quanto esses trabalhos dizem da nossa sociedade. Eles sugam a nossa força de trabalho, espremem ao máximo que a gente pode entregar e nos pagam mal, e ainda por cima, desde que a gente não abra a boca para questionar, para colocar o dedo na ferida. Então, quando, mesmo nessa lógica, a gente decide fazer um cinema que tem o nosso pensamento impresso, que tem subjetividade de pessoas periféricas, pretas, indígenas, isso reflete um outro lugar, né, mano? Isso é muitas vezes o discurso que de fato está faltando nessa indústria. Tanto que quando um de nós rompe a bolha, acaba ficando aclamado, porque no final das contas, assim, caralho, por que ninguém pensou nisso? Não é que ninguém nunca pensou nisso, é porque a própria sistema vai podando a nossa entrada nesses lugares e a nossa possibilidade de combater narrativa hegemônica. Então é um processo, assim. Aí eu digo que nem daria uma dica, quem sou eu para dar dica, mas o que eu posso dizer é que precariedade por precariedade vale mais a pena a gente investir na utopia dos nossos próprios sonhos, sabe? Das coisas que a gente tem a dizer. E, mano, na quebrada tem muita gente com muita potência, muita coisa para dizer. Se a gente fica nesse lugar de só emprestar nossa mão de obra para os sanguessugas que estão do outro lado da ponte, a gente nunca vai falar dessas histórias e talvez a narrativa que tivesse faltando para uma revolução, para um processo importante de mudança, não vai estar coexistindo. Tem muito agora, e não sei se tu compartilha isso comigo, de que a galera que está no topo da cadeia produtiva, eles procuram... A situação está tão complexa, tão complicada, que eles até inventaram um nome, que é cinema de impacto, que é uma procura de uma justificativa para investir dinheiro para produzir os filmes que usualmente não são da realidade da pessoa, mas eles procuram algum jeito de participar, roubar histórias que usualmente são de grupos marginalizados e justificar o investimento pesado para eles conseguirem se manter na cabeça da produção, usualmente os processos hegemônicos dos grupos de produção, para roubar talvez essas histórias. Aí eu queria saber, desde tua perspectiva,
Durante toda a tua carreira, tu já participou de certos coletivos, certos grupos que constituíram, depois acabaram, constituíram, acabaram. Como e por que tu imagina que isso acontece e como realizador periférico, como a gente consegue sustentar e manter um coletivo de cinema, um coletivo artístico e conseguir aproveitar essa força que temos como grupo e manter ela ao longo do tempo? Sim. Cara, eu acho que tem uma coisa maluca, né? Isso não é uma coisa que está só no cinema, mas está no rap, está no samba, está no teatro, está nas várias experiências que a gente, como população marginalizada, vem fazendo ao longo do tempo. Você pegar lá atrás o Teatro Experimental do Negro, o Teatro Popular Brasileiro de Solano Trindade, o que eles fizeram como potência artística de colocar pela primeira vez diretores negros, protagonistas negros, produtores, iluminadores, num cenário que era majoritariamente branco, isso lá nos anos 30, 40, e conseguir hoje tá vendo grupos como o Coletivo Negro, os Crespos, as Capulanas, o Teatro Clariô. Então eu acho que assim são potências que ao longo do tempo, se a gente não perde esse vínculo histórico, a gente vai percebendo que ao longo do tempo algumas pessoas deixaram caminho aí para que a gente possa se fortalecer e continuar. Mas é muito fácil também ser sugado, né, mano? É muito comum acontecer esse processo de higienização, né? Os caras vêm, pegam o que a gente tem de trabalho e de potência mais precioso, dão uma limpada, coloca um ou dois dos nossos lá, e começa a vender depois pra gente mesmo, né? Pro nosso próprio público na TV, no teatro, no cinema, nas rádios e players de podcast. Me irrita muito quando isso me irrita muito quando um grupo de teatro vota como contrapartida, a gente vai levar a peça para as periferias. Cara, tá ligado o que significa isso? É bizarro, é bizarro. Tem uma história muito engraçada nesse sentido que tem um amigo do meu pai que virou secretário de cultura numa cidade do interior. É um cara que vinha dessa lógica da música caiçara, caipira, né, do interior. E que é um cara que convivia com meu pai no Grajaú nos anos 70. E quando eles estavam passando com violão na rua, não sei o quê, tomava esculacho da polícia, apanhava e era chamado de vagabundo. Aí ele depois, como se consolidou na carreira musical, né? Luiz Perequê, né? Um músico importante aí do cenário da música caiçara. E aí ele falando pra gente, agora os caras, para eu concorrer a um edital do MINC, eu tenho que colocar lá que eu vou dar tantas oficinas na periferia, eu fazer tantas coisas. Eu quero fazer só meu disco, como a Maria Bethânia faz só o disco dela, como qualquer outro músico faz suas músicas. E aí, no final das contas, a gente fica atrelado a essa lógica, lembrando que a gente era aquelas pessoas que eram chamadas de vagabundo alguns anos atrás e que tomava baculejo da polícia. Então, assim, agora você quer que o vagabundo vá dar oficina na periferia? Agora, depois que a gente está 30 anos, passou por tudo que foi precariedade e dificuldade para consolidar uma carreira, e agora a gente tem que fazer isso. E aí é louco, né? Porque isso é como a máquina funciona. Mas o compromisso social, político e estético com as comunidades onde você está e com o trabalho que você faz, para quem de fato é da luta, isso nunca foi uma questão negociável, nunca foi necessário colocar num edital que vai fazer isso, porque isso já é da nossa natureza, da nossa prática. Agora, o que está acontecendo, e acho que esses movimentos todos aí, no caso do audiovisual, essa coisa do cinema de impacto e outras coisas, é criar nomes novos para coisas muito antigas, cara. Eu acho que a gente já vem fazendo isso, essa coisa que eu estava te falando da estrutura de fazer as coisas coletivamente. E é louco, porque no caso das grandes produtoras e do cinema de mercado, feito na maioria pelos playboy branco, para os caras é um exercício colocar pessoas negras, indígenas, mulheres, pessoas trans na equipe deles. Pra gente sempre foi uma coisa comum. É o nosso povo tá lá. Meu vizinho, sabe? Entendeu? Tá e aí isso já tá na nossa equipe. Não é uma coisa que você tem que ficar contando ou contabilizando porcentagem, não sei o quê. Ou até dizer que você fez tantas sessões na quebrada, em escola, em não sei o quê. A gente já faz isso, mano. Isso já sempre teve no nosso DNA.
E aí eu acho que assim, se para eles precisam dar esses dados e construir, forçar um pouco esse mercado para que ele possa ser mais inclusivo, legal. Agora, o problema é quando isso cai nisso que você estava falando. Se esse mercado se fecha, e é o que muitas vezes acontece, para que agora a gente tenha que usar esses nomes para poder ganhar e disputar recurso da verba pública, aí eu acho um problema, porque aí no final das contas eles criam um rótulo, reembalam um produto, que é um produto que já sempre existiu, e o nosso método que sempre teve em voga, sempre foi uma prática, acaba não conseguindo captar esses mesmos editais. Total. Porque no final das contas o cinema é a coisa mais hereditária que existe, né? Passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para não sei o quê. E hoje em dia a gente olha para a indústria, é só você ver, cara. É os filhos dos atores, é o filho do diretor de fotografia, é o filho do diretor, o neto do diretor, ou não sei quem. E aí, no final das contas, a gente que não veio de nenhuma dessas famílias privilegiadas tem que ficar fazendo uma forçação de barra e uma luta que não cessa nunca, mano. Porque quando a gente tá começando a alcançar, os caras viram o jogo, mudam os nomes, chega lá e aí agora... Beleza, calma aí. Agora esse método é nosso, a gente que criou. Então, assim, é muito problemático, muito mesmo, assim. Mas eu acho que tem experiências que são importantes. Eu acho que nesse sentido de fazer com que a branquitude se toque, da importância de criar sistemas mais inclusivos, processos que estejam mais preocupados de fato com aquilo que a gente sempre se preocupou, que é que os nossos estejam lá, que os nossos recebam dignamente pelo seu trabalho, que os nossos são qualificados e tão profissionais como qualquer outro, eu acho que é justo. Agora, assim, a gente também tem que romper o lugar de subalternidade. É o que eu estava falando antes. A gente não pode ficar só como eternamente assistente de não sei quem. A gente precisa que essa branquitude desça do pedestal e assuma a gente nos cargos fundamentais do cinema, na direção de fotografia, Direção de arte, na direção produção. de arte, na produção. Porque se não for isso, cara, mais uma vez ficar lá. Agora eu tenho uma equipe preta, indígena, de mulheres, de pessoas trans, e é só assim, aquela cota para resolver o problema ali, para passar no edital, e no final quem está sempre ganhando, quem fica ganhando o dinheiro eternamente dos processos, são eles, né? Os de sempre. Véi, nessa mesma lógica, eu acredito muito que o principal problema para que a gente não consiga quebrar essa aristocracia de cinema que existe, porque você sente isso, realmente, você conhece alguém, e isso acontece muito quando você vai trabalhar em publicidade, você conversa com uma pessoa, e tu sabe que ele já vem de uma família que já trabalha com cinema há um tempo, ou que trabalha com outras pessoas, mas o principal problema, eu acho, que é essa falta de conhecimento do nosso povo, da parte estrutural de dinâmicas, de, por exemplo, monta uma produtora, o CNPJ, tipo, essa parte de articulação política estruturada dentro das periferias é o que eu sinto que está faltando. E por isso que a gente, às vezes, não consegue competir, por exemplo, agora no PROAC. A grande maioria dos que ganharam terminaram sendo produtoras gigantes. E é ridículo esse ponto. Como tu acredita que a gente pode quebrar essa falta de conhecimento específico para estrutura política e também estrutura... Me fugiu a palavra. Burocrática. Sim. Cara, eu acho que tem uma coisa aí primeiro que eu acho que a gente também tem que pensar o contrário dessa sua pergunta, que é a gente não está conseguindo se formalizar para alcançar esses editais. Mas quem disse que esse sistema é justo e ele é o único que pode existir? Eu acho que essa pergunta anterior tem que ser respondida, porque esse modelo hegemônico de cinema, ele muitas vezes destrói os nossos modelos de organização comunitária, mano. A gente, como eu vim falando aqui desde o começo da nossa conversa, a gente tem um jeito de fazer, mano, um jeito de pensar, um jeito de produzir, que não é o mesmo modelo padrãozinho encaixotado da indústria e do mercado, mano. E para isso, os nossos modelos de organização têm que ser respeitados e valorizados, mano. O VAI é uma luta nesse sentido. Foram os movimentos forçando a política pública a entender que nem todo mundo precisa ter CNPJ, mano. Tem gente que se organiza em forma de coletivo, e esses coletivos podem muito bem receber essa grana, gerir, prestar conta como qualquer outro, e tem um recurso que é passado por pessoa física, mas que é mantido por um grupo.
Porque esse modelo de, eu tenho que ter CNPJ, eu tenho que ter Ancine, eu tenho que ter sei o que lá, isso é uma falácia, mano, isso é uma mentira. Aliás, eu vou contar uma historinha breve para você entender do que eu tô falando. Quando a gente começou lá atrás, em 2004, aí em 2005 forma o NCA, a gente fica um tempão no coletivo. Quando a gente estava fazendo uns 5, 6 anos, veio alguém e falou assim, mano, vocês já estão um tempo aí produzindo, né? Vocês precisam se formalizar. A gente não tinha estrutura e condições burocráticas de fazer esse CNPJ de produtor, a gente foi lá e fez um MEI. Fizemos um MEI, cada um conseguia os trampinhos individual, conseguia passar nota, isso já abria um pouco mais ali a perspectiva de trabalho, mas aí o MEI não aceitava para grandes editais e coisas. Aí, tá. Depois que o NCA acabou, eu fui lá e falei, mano, acho que já tô há algum tempo, eu sempre fui avesso essa coisa de ter um CNPJ, mas falei assim, tá, vou dar um jeito, porque acho que agora tá no momento em que é isso ou é nada. Mas isso diz mais da falência da estrutura pública do que necessariamente Das dinâmicas das nossas. dinâmicas nossas, dos grupos e não sei o quê. E até da impossibilidade ou da incapacidade da gente de cuidar de um CNPJ. Eu fui lá e fiz o CNPJ. Aí falei, pô, agora tá tudo certo aqui, vou concorrer ao edital. Fui lá, o primeiro edital, fui ler, tem que ter 2 anos de edital. Falei, tá bom, vou esperar passar 2 anos. Passou 2 anos, eu fui lá e fui me inscrever. Não, agora precisa de registro na Ancine. Fui lá e fiz o registro na Ancine. Aí fui me inscrever no edital, o registro na Ancine precisa também de 2 anos. Senão não sei o quê. Então assim, mano, no final das contas, que eu falo que isso é uma mentira? Porque parece aquele negocinho que sabe que você vai colocando a cenoura na frente do coelhinho e vai fazendo ele andar? É isso que fazem com a gente, mano. Porque no final das contas, a estrutura é feita para que pessoas como nós não estejam lá. Por que foi feito o edital da Lei de Fomento à Periferia? Porque foi uma luta dos próprios coletivos e dos movimentos periféricos mostrando que a maior parte das regiões periféricas, dos territórios de periferia na cidade, são onde estão o menor número de equipamentos de cultura. Para onde vai a menor quantidade do recurso público destinado à cultura. Em termos de audiovisual, é pior ainda. 4 ou 5 produtoras de Pinheiros e Vila Madalena recebem quase 80% do recurso nacional destinado ao cinema, mano. Então, assim, vim falar para mim que o problema é que eu tenho você não fez um CNPJ, você não tem 2 anos de Ancine, você não tem não sei o quê, agora eu tenho tudo isso e continuo não recebendo esse recurso. Qual que é a questão? Com 20 anos de carreira, com currículo, com mais de 20 filmes, ainda assim os caras me tolhem no edital, mano. Então, assim, não é verdade que a questão é que a gente precisa superar essa estrutura pública. Essa estrutura pública precisa aceitar a nossa existência e criar mecanismos de fomento ao audiovisual que passem por esse filtro, que passem pela nossa estrutura de organização. Porque não é possível. Como é que a gente consegue uma lei de fomento que destina quase R$500 mil para coletivos e grupos periféricos e as pessoas podem gerir isso com o CPF? Por que os outros editais da Ancine de não sei o que também não podem ser nesse modelo? Mas aí pega no imposto de renda, dá problema ali não sei o quê. Ué, se fizeram isso com a lei de fomento a nível municipal, por que não vão achar uma forma de fazer isso a nível federal? Cara, eles têm, se eles quiserem, se tiver vontade política, eles se organizam, se estruturam para reconhecer isso. Tanto que é isso, mudam o nome do modelo, e aí agora a produtora X não sei o quê. Sai um edital de cineclubismo, agora recente, pela SPCine, que até agora, já há mais de um ano, eles já reformularam no meio do processo edital. Quem tinha se inscrito na primeira teve que se reinscrever. Aí abrem, colocam, não saiu até agora o resultado, e você vai ver um monte de cineclube importante, histórico das periferias ficou de fora, porque precisava de CNPJ. Gente, a coisa mais óbvia para eu que estou há 20 anos fazendo isso é que cineclube periférico não tem nem condições de manter um CNPJ. O que precisa pagar mensalmente para ter uma contadora ali cuidando das suas finanças, fazendo não sei o quê, a estrutura burocrática, você mata o grupo. Aí o que você prefere que exista? Um grupo com CNPJ falido que vai parar de fazer a atividade? Ou um grupo que não tem CNPJ, mas que é vibrante no seu território, que faz as coisas acontecerem? Então, assim, pra mim tem uma incongruência aí que é óbvia, mano, assim.
ou os caras aceitam e respondem às próprias questões que eles mesmos levantaram, porque se eles fizeram uma lei de fomento, eles podem fazer outros editais nesse mesmo formato. O que acontece é que não tem força de vontade política. E aí toda vez que eu falo isso, fica, lá vem o Daniel de novo falando essas coisas. Mano, você já tá há 20 anos, se formaliza. Eu falei assim, mano, eu já me formalizei. Eu me formalizei, mas isso não mudou nada. Vocês precisam parar de ser hipócritas. E aí eu tô falando para os próprios periféricos, os grupos e pessoas. Porque teve uma parcela nossa que 2 ou 3 se formalizaram, criaram suas produtoras e estão conseguindo pegar ali. Muito de vez em quando, cada um morde um editalzinho, faz uma coisa. Isso não é dizer que coletivamente a gente saiu de uma condição de precariedade. Se a gente quer de fato fazer uma coisa que é uma mudança estrutural e coletiva, a gente precisa reconhecer esses modelos, mano. Mas aí parece que eu sou utópico demais, ou que eu tô viajando, ou então que, você tá aí, não conseguiu se formalizar, não sei o quê. Mano, eu consegui toda essa burocracia. Só que ainda assim, a gente só acessa uma ou duas coisinhas aqui ou acolá. Eu não estou satisfeito com isso, eu não estou falando só por mim, porque eu quero que o coletivo que não tem CNPJ também seja reconhecido. Você tá louco, tem o Cine Campinho lá em Guaianazes, mano, fazendo um trampo há quase 20 anos também. Os caras não têm o CNPJ e por isso eles não podem participar? Eu acho um absurdo, mano. Você tem um currículo, os caras fazem coisa há 1000 anos, estão ali sustentando um processo, mano, há trocentos anos. Os caras dão aula de como que é fazer cineclubismo na quebrada. E esses caras não puderam concorrer a esse edital. Então não faz sentido pra mim, mano. Não faz sentido de verdade. E não é porque eu consegui me formalizar que eu acho que todo mundo tem que se formalizar. Eu acho que essa discussão é que tem que avançar. E aí tem que avançar, inclusive, para os nossos que conseguiram alguma coisa, baixar a cabeça e respeitar que alguns coletivos querem e precisam se manter naquele modelo. Porque aí muitas vezes a gente rompe a bolha ali e é colocado, agora tem um pretinho ali na Globo Filmes, agora tem um não sei quem ali na O2, na Gulani. Tá, beleza, de novo. Trabalho subalterno, onde as ideias e o pensamento daquela pessoa não é respeitado, e às vezes aquela pessoa tinha um coletivo foda na quebrada dela, e ela não teve recurso para fazer e acabou desestruturando o coletivo, morreu, acabou. Aí não, e falar, tá vendo? Não se formalizou, não fez não sei o quê. Gente, para mim, essa é a maior falácia. Para mim, os coletivos acabam e deixam de existir muitas vezes porque as pessoas vão envelhecendo, vão tendo outras responsabilidades. Quando você é jovem, você não tem filho, você não tem não sei o que lá, você consegue organizar a vida de outras maneiras. E também a gente precisa entender que tem pessoas que vão olhar para toda essa estrutura do mercado e vão se assustar com isso. E vão falar assim, mano, se eu quiser continuar aqui, eu vou ter que me manter aqui nessa precariedade ou eu vou ter que avançar para aquele lado. Para aquele lado eu não quero. Aí o coletivo acaba. Então, assim, eu acho que a questão que a gente tem que se levantar é como o nosso modelo de produção, de distribuição e de exibição, ele segue outras lógicas e outras bases e isso precisa ser respeitado pelo poder público e pelo mercado. Mano, a tua fala, a tua crítica vai diretamente ao substrato do que é a frase "a favela venceu", tá ligado? Daquele negócio do cara que sai especialmente no rap, que o cara começa a entrar no mercado como uma figura específica e começa a replicar o discurso do burguês, tá ligado? Exatamente. Esse processo de... É que eu não sei como... Eu não tenho uma resposta direta para... Eu estou enxergando algumas respostas, especificamente através de políticas públicas que foram criadas, e estou falando diretamente, não especificamente do VAI ou desse tipo de políticas, mas das associações como a PAN ou essas associações que vão gerando certas políticas, criando pressão a partir disso. Tu acredita nessas lógicas de criar associações que defendem coisas muito específicas para a construção de mudanças de políticas públicas ou não? Cara, eu acredito, mas eu também acho que essas organizações também são frágeis em alguma medida. Eu acho que a gente tem que se organizar, acima de tudo, por uma pauta. Não necessariamente para que a gente tenha um CNPJ guarda-chuva que vai resolver o problema, como a cooperativa de teatro. A cooperativa tem muita treta por causa disso, como né? qualquer outra coisa. Eu não sei, e aí eu também não tenho resposta, mano. Eu não sei se fazer uma cooperativa de cinema periférico, de vídeo popular ou de alguma outra coisa é uma saída. Mas o que eu sei é,
a gente, como grupo, como pessoas, independente de ter uma bandeira específica ou ter um logo que aglutine as pessoas, a gente precisa se organizar enquanto grupo para dizer existimos e existimos com essas características, com esses modelos e com essas formas de produção. E fazer com que esses caras respeitem esse modelo. Fazer com que esses caras olhem para isso e falem assim, mano, esses caras estão aí há trocentos anos produzindo, a gente não pode mais negar ele. Eu acho que, de certa forma, eu sou esse cara, o Lincoln é esse cara, vários outros parceiros nossos são esses caras e essas minas, por quê? Porque elas estão aí há um processo, mano, fazendo isso. E aí parece que a gente tem que ficar, sempre tem que a gente tem que justificar ainda até hoje a nossa existência. Como negros, como indígenas, como periféricos, parece. E aí no mercado de trabalho não é diferente, né? É isso, você tem que continuar dizendo que você existe. Mas eu acho que, de fato, falta na gente um pouquinho mais de coragem para tentar processos, né? A gente teve lá atrás, no começo dos anos 2000, o coletivo de vídeo popular, que aglutinava vários desses coletivos periféricos a nível de Brasil, foi super importante. Mas a gente foi rachando por picuinha e dificuldade de fazer reuniões onde todo mundo pudesse colar. Então é um processo também desgastante você pensar que manter um coletivo individualmente na quebrada já é motrampo. Imagina você ainda ter que participar de uma outra estrutura organizativa maior, que também vai demandar tempo, que também vai demandar grana, vai demandar se circular pela cidade às vezes. Então tudo isso, cara, vai inviabilizando essas organizações. Mas eu acho que se a gente quiser de fato uma transformação nesse sentido, não vai ter outra saída. Aí a pergunta que eu faço é, será que a gente precisa se institucionalizar, como uma PAN fez ou como qualquer outra? Eu sinceramente não sei, cara. Eu acho que acontece uma questão que eu já tive em muitos movimentos onde você só entra se você for uma instituição formalizada. Você vai ver lá o Fórum de Cinema de Tiradentes, é isso aí. Se você tiver formalizado como uma instância jurídica, você tem cadeira para poder debater ou falar alguma coisa. Senão você fica de ouvinte de fora e não pode nem abrir a boca. Você tem uma série de outros espaços onde essa também é a mesma lógica. Governo federal, municipal, estadual e derivados. A pergunta é, nos nossos territórios, o impacto que a gente provoca, as articulações, a possibilidade de formação de público e de construção de narrativa autônoma é tão poderosa e a galera reconhece. Agora, quando a gente tem que ir lá para discutir, debater uma forma de descentralizar o recurso, aí a gente não pode. Por que isso? Por falta de articulação política, especificamente, de escolha de líderes? Eu não sei se é isso, cara. Para mim, as coisas... É o que eu falo, assim, o jogo foi dado para esses caras jogarem. É tipo, a bola é minha e só joga quem eu quero. Então, assim, para mim, caminha mais por aí. Porque não faz sentido nenhum você inviabilizar a participação de alguém ou de algum grupo que não tem CNPJ para fazer uma... Porque, às vezes, a discussão é exatamente essa. O que eu estou trazendo aqui, por exemplo, é isso. Para mim, o debate a gente tem que parar com essa história de que só tem um caminho do CNPJ, da formalização, para seguir como um profissional do audiovisual dentro das características e das territorialidades no Brasil afora. Se a gente vai por essa lógica, a gente vai sempre dar dinheiro para os mesmos lugares e para as mesmas pessoas. E aí, mesmo quando a gente se formaliza, como uma PAN ou qualquer outra, cara, é se formalizar para disputar o mesmo mercado, cara. Não é para dizer, temos um mercado, temos uma lógica de produção e queremos continuar fazendo do nosso modelo nos nossos territórios. É porque, assim, eu sou um exemplo, por exemplo, que a galera não entende. Pô, Dani, você teve umas possibilidades aí, dirigiu fotografia para filme que tá na Globoplay, fez não sei o que lá. Por que você não tá numa grande produtora? Porque eu não quero. Por que você não tá trabalhando na publicidade? Já vi você fazendo umas coisas ali, dá dinheiro. Eu não quero. Aí parece um absurdo. Parece que é tipo assim, o cara quer se manter num lugar de puritanismo, não sei o quê. Não, não é isso. Desculpa, mano, mas eu... Assim como o Sabota falava lá atrás que rap é compromisso, pra mim, qualquer arte na quebrada é compromisso, mano. E eu tenho esse compromisso e eu quero seguir por aqui, mano. Com os meus, dessa forma, nesse modelo. Quem não quer e quer disputar uma brechinha lá no Mercadão, na coisa, suave, mano. Eu não acho errado. Agora, assim, errado é quem tá lá achar que essa escolha é inviável. E potencializar o discurso de que seguir fazendo essas coisas também é inviável.
A gente é isso, mano. A gente acredita que o cinema tem que estar no campinho, tem que estar na varanda lá do Ibiralab fazendo um churrasquinho, tem que estar... A gente acredita nesse cinema de pé descalço, mano. E quer continuar podendo fazer ele. Eu não tô pedindo para que a Gulani pare de fazer filmes. Eu não tô pedindo para que a Sessão da Tarde pare de existir. Eu tô pedindo para que vocês respeitem quem eu sou e os vários outros coletivos que existem em São Paulo e no Brasil e deem a possibilidade dessas pessoas se manterem fazendo o que elas acreditam lá, voando abaixo do radar, como diz o Sérgio Vaz, lá na quebrada, tá ligado? Quero fazer isso, mano. E aí parece um absurdo, parece, que utópico, não sei o quê. Mano, desculpa, é utópico, mas é isso aí. Não tem outra resposta. Velho, voltando um pouquinho mais da discussão política estruturada, vamos falar mais de casos específicos seus também e tua dinâmica também, porque esse é o objetivo do projeto, conhecer um pouco mais também de você. Da hora. Me fala um pouquinho do Ibiralab, o que é. Eu sei que tá bombando agora, que já está numa sucessão já de gerações que já foram sei lá, criadas através do Ibiralab, a nova geração de cineastas. Qual que é essa dinâmica? O que está acontecendo agora? Como que nasceu? Qual que é a tua perspectiva a futuro? Cara, eu como nasci ali na Piraporinha, que é a face de baixo lá do morro, né, ali onde está hoje o Ibiralab, eu sempre convivi muito ali no Jardim Ibirapuera e quando eu comecei a fazer os processos com cinema, um dos primeiros lugares que abriu espaço para a gente poder ir fazendo coisas, desde a época do NCA, foi o Luiz lá e a Carla no Bloco do Beco, né? Então a gente foi fazendo muitas parcerias com eles, né? Fizemos atividades do Festival de Cinema de Várzea, fizemos antes, ainda em 2008, um festival de cinema nordestino num escadão lá do bairro. Fizemos uma série de atividades que foram, ao longo do tempo, criando um caminho ali para a gente começar a discutir coisas mais sólidas, né? Em 2019, eu e a Elisandra Souza, a convite lá do Luiz, fizemos uma oficina de cinema periférico e jornalismo. E aí foi muito bacana, assim, formamos essa que a gente diz que é a turma zero do Ibiralab. E dali, cara, saíram várias pessoas que estão hoje fazendo trabalhos muito legais. O Pedrinho, que está fazendo um trabalho como cameraman aí, produzindo o Brasil afora. O Pedrinho, qual Pedrinho? Cara, eu acho que vocês não conhecem, né? Eu acho que você tá falando do Pedrinho do Cine Campinho, né? Ele não, tá. Mas esse Pedrinho foi um aluno nosso que é lá do território também, acho que ele é do Campo Limpo. E aí a Sofia, por exemplo, que foi fazer faculdade de jornalismo, muito inspirada nesse processo, uma galera que foi ali entendendo como uma possibilidade de ação a partir dessa oficina. E aí depois disso eu vim conversando com o Luiz, algumas outras vezes sendo Luiz, a gente tinha que fazer processo de formação mais continuado, né? A gente faz coisas assim pontuais e já tem esse impacto, imagina se a gente fizer... Deixar de ser esporádico e mais fixo, assim. Fazer uma coisa contínua, né? E aí a gente decidiu formalizar aí, né? Desde 2019 a gente já colocou essa marca do Ibiralab, né? E aí uma juventude que estava no Bloco do Beco nessa época já também abraçou a ideia, a Aline Anaia, o Lennon, o pessoal de lá começou a organizar essas bases. E depois da pandemia a gente voltou, a gente ainda fez na pandemia ainda online um pedaço da oficina e depois viu que estava inviável e começamos a planejar o futuro, né? Quando a pandemia acaba, a gente começou a fazer ciclos de formações mais continuadas, né? Já com essa perspectiva de ser uma escola de cinema periférico na quebrada, com turmas regulares, né? E aí a gente começou a planejar a possibilidade de fazer isso com profissionais periféricos, com uma proposta pedagógica periférica, com temas e assuntos e abordagens que são importantes para o nosso povo. E trazendo como referência a nossa filmografia, né? A filmografia dos vários territórios e coletivos periféricos do Brasil. E, cara, a primeira turma foi um sucesso, assim, a gente fez uma turma inteirinha de ponta a ponta, com muito pouca evasão, a gente fez a segunda turma, aí
Teve um momento ali que a gente ficou sem recursos, fizemos uma parceria com a Quinofórum e fizemos uma turma junto com a Quinofórum. E agora a gente está nessa que é a terceira turma formal do Ibiralab, mas que é a quarta ou quinta turma aí nesse processo como um todo, né? Isso já correram aí 5 anos nesse processo. E a gente tem feito, além da formação, uma proposta de cineclube, né? Começamos fazendo exibições na sede do bloco, em pontos ali próximo. E agora já fazem 4 sessões que a gente está fazendo o churrasquino, né? Que é a nossa varanda lá da sede do Ibiralab, que é uma sobreloja, tem uma parte de uma lajezinha coberta. E a gente criou uma estrutura lá para fazer um churrasquinho lá no fundo, enquanto o cinema tá rolando lá na frente. E a gente, em vez de servir pipoca, serve churrasco. E aí a gente percebeu que, assim, numa ideia de formação de público, se o povo não foi ensinado a gostar de cinema, a frequentar salas de cinema, que a gente leve o cinema pro povo, né? Que a gente compartilhe das coisas que a galera gosta. E churrasco não tem quem não goste, né? Mesmo os veganos tá lá. O Juliano, que é nosso educador lá também, leva as batatas dele lá e assa junto e pau no gato. Como que tu enxerga já como professor essa dinâmica de atual, tipo, a evolução como professor, a evolução da galera, a nova geração que está vindo, por exemplo, pelo menos 2 vezes já surgiu nessa temporada do podcast, a galera falando que a nova geração já vem com a mentalidade da montagem. Que a galera já está editando no celular, que já está gravando, que tem essa perspectiva. Tu enxerga essa mesma dinâmica? Como tu está sentindo o novo cinema periférico, a galera que está surgindo agora? Cara, eu acho que em parte sim, eu acho que tem esse grupo, mas eu acho que depende muito de alguns outros marcadores também. Uma coisa é a gente falar também de uma juventude que já tem celular, que tem condições ali minimamente de acessar computadores e de frequentar cinema. E aí eu acho que no Ibiralab a gente extrapola um pouco esse público. A gente não pega só esse público que, de certa forma, já está ali formatado, está familiarizado com a linguagem audiovisual, mas a gente também pega pessoas que nunca pegaram no celular. E como a nossa turma, a gente preza por isso como uma questão pedagógica também, de não ter só o público jovem, a gente tem de 15 a 60 anos. A gente já teve alunos de 60 anos. Então, Como que vocês fazem um adendo? E como que vocês fazem a escolha das pessoas? Vocês abrem algum edital? a gente abre uma inscrição e a gente é bastante criterioso assim na avaliação de tanto de questão do quesito raça-cor, como da quantidade de mulheres, de pessoas trans, de pessoas não binárias, tudo isso está dentro da nossa proposta de avaliação e a gente faz um recorte também territorial. A importância é atender muito a galera ali do bairro, mas a gente faz uma porcentagem de alunos de bairros e comunidades próximas e até alguns alunos de mais longe, né? Então, a gente já teve alunos, por exemplo, de Carapicuíba. A gente já teve aluno da Zona Norte, a gente teve aluno que morava no centro. Mas eu acho que tem uma coisa que é isso, voltando à pergunta anterior, de como que é criar uma pedagogia que possa assimilar pessoas que nunca pegaram numa câmera e pessoas que já têm um pouco dessa visão, já fizeram até, a gente tem alunos, por exemplo, que já fizeram outros cursos de audiovisual, alguns que já trabalham até no mercado, mas querem se aprofundar mais em alguma coisa, ou até alunos, por exemplo, que não se deram bem em outros cursos, em outras propostas, porque tinham um olhar muito elitizado, tinha uma proposta que não batia muito bem ali, então a gente tem se colocado num lugar que é de formação de fato para cinema periférico. Não é formação para o mercado, formação para não sei o quê. A gente quer sim que quem tiver vontade e aptidão possa ser inserido também nessas várias oportunidades que acabam batendo ali na porta, tanto do Bloco como do Ibiralab, para que essas pessoas possam ter possibilidade de geração de renda, de se manter e tal. Mas a gente tem feito um exercício que é também fazer com que essas pessoas percebam que elas são importantes enquanto narrativa. Que elas têm algo a dizer e que ter uma câmera na mão possibilita isso, realizar esse sonho de dizer algo que você nunca pôde dizer. Que tem uma inconsciência de que como sujeitos mesmo. Exatamente, de como sujeito. Você não é meramente um número do projeto social, você é alguém que pensa, que tem
possibilidade de produzir, de criar coisas incríveis. Então venha para esse lugar, e é por isso também que tem essa coisa do lab, né? A ideia de ser um laboratório de criação, né? A gente também não tá, eu, Juliano e o Marcão, que estamos hoje como educadores do projeto, a gente não tem essa ideia de criar uma dinâmica muito longe de um educador que sabe tudo. Não, a gente quer criar junto com essa galera, a gente quer trazer essa galera para compartilhar conhecimento, para que eles possam fomentar na gente coisas que a gente não tinha percebido e a gente também poder trocar um pouco da experiência que a gente tem. E esse processo é muito legal, porque ele está viabilizando pessoas já com essa outra consciência que a gente demorou tanto tempo para ter, que é de não ser só mão de obra barata para o mercado, mas também de poder estar preparado para fazer seus próprios filmes, para tirar sua ideia da cabeça e colocá-la no papel e fazer com que isso vire um filme no final, né? Que compartilhem suas próprias histórias, suas próprias dinâmicas, tenham essa consciência de construção. Eu, pesquisando um pouco sobre a tua trajetória, eu entendo que tu tem uma perspectiva muito específica sobre a periferia, sobre a concepção da periferia. Como tu enxerga a periferia hoje em dia? É diferente de quando tu cresceu até agora, assim. E também tem essa lógica, esse adendo de que tu enxerga a periferia, ou não sei se estou botando palavras na tua boca, como várias periferias, não tem uma definição específica e perspectivas diferentes. Qual é a tua perspectiva nesse contexto? Cara, primeiro que para mim é importante dizer que eu acho que periferia ela tem marcadores visuais, estruturais e geográficos, mas se a gente resumir a periferia a isso, a gente está cometendo um erro muito grave. Eu acho que a periferia ela é um jeito político de se estar no mundo. Então, quando você é um cidadão que viveu precariamente, seja numa ocupação do centro, num cortiço, se você é um cara que nasceu numa região rural, também sob o trabalho precarizado de grandes fazendeiros, outras coisas, você é tão periferia como eu. Então, assim, eu acho que essa ideia da gente ter essa imagem daquela favela, meio que, de certa forma, estereotipada já, é resumir demais o que é ser periférico. Eu acho que ser periférico é ser proletário, é ser povo, é ser trabalhador, que muitas vezes é essa pessoa que acorda antes do sol nascer, né? Então eu acho que a gente tem que pensar a periferia nesse sentido. E aí pensar as várias periferias é também pensar que a própria lógica pela qual a gente se organiza como periférico, mesmo dentro de um mesmo território, também é muito diferente, né? Uma coisa é você ter uma comunidade indígena dentro de um território periférico urbano. Outra coisa é você ter uma comunidade periférica no interior de uma cidade de São Paulo ou de outro estado. Outra coisa é você ser alguém da comunidade LGBT dentro da periferia. Outra coisa é você ser um quilombola num espaço que está sendo ali de alguma maneira pressionado pela especulação imobiliária. Marginalizado. Marginalizado. Então, assim, tem várias formas, você entende? Se eu pegar e resumir isso a uma única forma de ser e estar, ainda que essa forma de fato exista, né? Porque criou-se de um tempo para cá uma ideia de que a periferia é aquela coisa da imagem, do rapper, da quebrada, do esgoto a céu aberto, aquele monte de casa aglomerada. Isso é de fato a periferia. Mas não é só isso que é a periferia. Se a gente pensar que a periferia é só isso, a gente deixa de considerar várias outras pessoas. Eu morei um período, por exemplo, no Bexiga, e que é uma região, para mim, apesar de estar no centro, é uma região periférica da cidade. Se você vê a ocupação 9 de julho, se você vê os vários cortiços da rua Santo Antônio, da comunidade nordestina migrante que está ali, eles são tão periferia como qualquer outra pessoa que mora no Jardim Ibirapuera, que mora na Piraporinha, em Guaianazes, na cidade de Tiradentes. São formas diferentes de entender o que é essa periferia, né? Eu acho que é importante que a gente esteja atento para isso, inclusive para que a gente possa ter esse olhar periférico, né? Porque uma coisa que foi interessante do período que eu morei no Bexiga, por exemplo, foi perceber que a periferia ela está no meu corpo. O jeito de ser periférico
Foi um dos lugares onde eu mais tomei enquadro na vida. Parece que os caras sabiam que eu não era dali. O meu jeito de andar, o meu jeito de falar, tudo isso determina um pouco ali. Ainda que você tenha esses bolsões de pobreza do centro, o jeito que a gente é, nascido numa periferia da Zona Sul, destoa. E isso vira um marcador para várias coisas, desde a abordagem da polícia até para você tá em confronto, em disputa com o recurso público, com os outros grupos que organizam o território, né? E aí é muito louco, porque quando a gente fez o filme O Oxente Bexiga, que fala dessa comunidade nordestina do Bexiga, por exemplo, teve uma amiga que já morava lá há muitos anos, ela falou, porra, Dani, eu nunca vi esse bairro do Bexiga que você viu. Porque no final das contas é isso, né? A periferia é uma lente também. É com quem você se identifica. Porque no final das contas, assim como a comunidade nordestina migrou desde os anos 30 ali para aquela região central, quando eu saio do extremo da Zona Sul e vou parar no centro, eu também sou um migrante. E aí, o que os migrantes fazem? Eles se encontram, né? E eles se encontram pela afinidade, pelas coisas que você acredita, porque você compartilha a mesma barraquinha do churrasco, porque você tá reclamando da mesma questão do lixo ali, que o caminhão não passou, quando cortam sua água, cortam a mesma água. E aí você se reconhece como comunidade. Isso faz a gente entender que a periferia é essa lente política também pela qual a gente precisa, independente do lugar onde a gente esteja, disputando e colocando as nossas pautas para jogo, né? Velho, entendo muito tua visão sobre a unificação, não a unificação, mas a forma em que tu consegue te espelhar através do território, do corpo como território, sabe? Eu sempre falo isso, mas a forma em que eu sinto que sou cômodo com alguém é quando eu tô comendo com alguém e a pessoa tá comendo junto e tá cômoda também, tá tranquilo, não tá Exatamente. esticada tentando comer de um jeito específico, sabe? Sim. Eu queria não fechar sem falar mais sobre você, menos sobre tua própria produção. Em que tu está trabalhando agora? E qual é a tua perspectiva dos teus trabalhos a futuro? Qual que tu planeja construir a futuro daqui, sei lá, uns 5 ou 10 anos? Difícil, é mais fácil falar do que eu tô fazendo agora do que eu vou fazer daqui a 5, 10 anos. Cara, eu tô atualmente, né? Acabei de lançar, junto com um camarada de Moçambique, uma ficção científica afrofuturista que chama Apagamento, rodada na Quebrada, no interior de São Paulo, com uma série de recortes e de discussões importantes, né? Um filme com um elenco da hora e de migrantes africanos, né? Congoleses, angolanos, moçambicanos, né? Então, é um filme bem bacana, mas que também conta com a Isalu, com a rapper como uma das protagonistas, a Naruna Costa, tal. Então, um trabalho que foi bem bacana de ser feito, né? E que tem aí como personagem principal o Hermi Panzo, que é um poeta, ator também angolano, que passa por um processo aí de apagamento de memória para tentar fugir de alguns traumas e tal. E é um trabalho que assim foi muito difícil de fazer, mas foi muito legal agora ver o resultado final. Fizemos o pré-lançamento aí agora no Sesc Campo Limpo. E a ideia é circular, acho que agora um pouco esse trabalho, né? Estou concluindo agora, no próximo sábado, uma mostra que eu fiz de 20 anos aí de carreira, que chama 20 anos em 20 filmes, onde eu passei por vários espaços periféricos aí, exibindo o meu trabalho e debatendo com vários públicos, desde escolas até pontos de cultura, fábricas de cultura, salas de cinema convencionais e não convencionais. Fizemos lá uma sessão também no nosso churrasquinho lá no Ibiralab. E tô muito feliz, cara, assim, nesse momento de poder estar compartilhando com a galera e também de fazer uma revisão dos meus próprios trabalhos, né? Isso foi importante para mim também, analisar essa carreira, ver o quanto eu já construí de coisas com os vários parceiros e parceiras aí dos grupos
periféricos por onde eu passei. E agora, no ano que vem, a gente começa a rodar um curta pela Caramuja, com uma discussão muito legal, né? Chama o Pulo do Gato, sobre o Gato Félix, que é um grande produtor e dançarino da Bahia, mas que mora em São Paulo, ajudou a produzir muita coisa aqui. É um cara que também foi invisibilizado aí da história. E é um documentário sobre essa figura. E acho que daqui a uns 5 anos, 10 anos, sei lá, quero que a gente esteja bem sólido aí com a coisa do Ibiralab. Quero que a escola esteja de vento em popa aí fazendo coisas bacanas, tendo uma turma mais ampliada. E quero muito rodar alguns outros trabalhos aí também de documentário. Esse trabalho do apagamento também foi uma coisa que chamou atenção para narrativa ficcional, que é algo que eu fiz pouco ao longo da vida, mas que foi importante fazer esse filme para poder se testar nesse lugar também, né? E acho que eu quero investir um pouco aí mais para frente. Não agora que eu ainda estou traumatizado pelos perrengues e pelas dificuldades de fazer ficção, ainda mais de baixo orçamento na quebrada, mas quero tentar planejar aí para fazer outras ficções aí com mais estrutura e mais condições aí pela quebrada. Vê, minha produção tá me falando para já cortar, mas eu quero fechar com uma pergunta que é a pergunta mais importante. Para a galera te conhecer, qual filme tu fala, não, esse filme todo mundo eu recomendo que assista, e qual filme você fala, esse é o filme do meu coração? Mas meu ou de outras pessoas? Não, tipo, de outras pessoas, que tu fala, não, esse filme eu me identifico e tá no meu coração, mora no meu coração. Cara, eu gosto muito do Homem que Virou Suco, do João Batista de Andrade. É um filme que, quando eu vi a primeira vez, mudou minha forma de entender o que é fazer cinema, né? E, pô, tem tantos outros, uma pergunta muito difícil. Mas eu sou um cara que gosta muito de cinema nacional, assim, eu acho muito importante que as pessoas assistam também Alma no Olho, do Zósimo Bubu, que é o pai do cinema negro brasileiro, né? E esse filme em específico é uma coisa maravilhosa, assim, de uma experimentalidade, de uma forma de fazer também muito autêntica, muito diferente, assim, também foi um cara que me inspirou muito. E diria também para assistir A Margem, do Oswaldo Candeias, que é um filme também incrível. E é um cara também que era um caipira que fazia filme, né? Um caminhoneiro que tinha uma história muito louca, assim, fez filmes da pornô chanchada a coisas mais políticas e estéticas, como A Margem, né? Então, acho que é isso, consumir o nosso cinema, e acho que essas referências mais antigas também são importantes, porque a galera costuma ir muito nas coisas que estão no hype e tal, dar umas dicas diferentes. Quem quiser ver muito desse cinema também, indico entrar lá, videotecapopular.com, que é um streaming de quebrada que a gente fez, que tem um acervo de cinema periférico muito bom, também desse cinema nacional mais antigo, e também tem junto a Biblioteca do Audiolivro Dona Edith, que é uma série de audiolivros periféricos para pessoas com deficiência visual, e tem uma galeria também de arte periférica com fotógrafos e artistas plásticos, quadrinistas da quebrada. A Biblioteca Popular é de vocês? É nosso. Do Ibiralab? Não, da Caramuja. Ah, caramba. Nossa, eu já, eu já passei um tempinho Já lá. passou por lá. Que massa. Velinho, para finalizar, você tem aqui esse momento para se divulgar o que você quiser divulgar. Se você quiser divulgar qualquer coisa, é o momento. Acho que é isso. A galera conhecer aí a videoteca, mas também conhecer Tá aparecendo aqui o link. o site da Caramuja, caramuja.com. A gente também tem uma parte da nossa produção no nosso canal no YouTube. Acho que é legal a galera assimilar lá os Instagrams, né? @caramujapma, @ibiralab também, para poder acessar lá também as coisas que a gente tem feito aí na quebrada. Tá, enfim, gente. Ah.
Tá vendo? Olhando para a produtora, mas eu queria olhar para vocês. Gente, muito obrigado por acompanhar esse processo. Quero muito agradecer a você, Dani, porque a gente, para quem não sabe, a gente teve que remarcar muitas vezes. E é a primeira vez que acontece em todo o projeto, final de temporada. Mas assim, é importante que aconteceu. Deu certo. E lembrando sempre que esse projeto e qualquer projeto audiovisual é possível porque tem pessoas por trás das câmeras. Dessa vez temos Cristina Mena na operação de câmera e Everton dos Santos também. Lembrando sempre que esse projeto é financiado pelo programa Vai com o apoio da Filmica. É isso, gente. A gente se vê semana que vem e abraço. Valeu, família. Obrigado demais.